Então, Will, quero saber de você, pra começar toda essa trajetória de vida, que você vai me contar um pouquinho, resumir um pouquinho pra Nossa, mim. me senti tão velho agora. Trajetória de vida. Mas trajetória de vida Neila desse Torraca agora. Chega, né? Falar de idade agora não. Chega. Neila Torraca, vamos começar com ele então, já que você mudou de assunto. Você é um cara que te inspira? Sim, sim. Me inspirou porque quando eu era criança, né? Eu assistia a Vamp. Mas assim, a Vamp foi a que me marcou mais, porque foi na minha época, já assimilava as coisas. Mas eu já gostava dele quando era muito bobo, eu era muito criança, não entendia direito as piadas. Mas o único personagem do TV Pirata que passava que meus pais assistiam era o Barbosa. O personagem do Barbosa, não sei o que, aquilo. Eu achava aquilo engraçado. Apesar de eu ver as outras coisas, eu não entendia muito bem, porque era criança, muito criança, não entendia direito. Então eu assistia. Mas o personagem que me marcou foi o Barbosa, porque eu entendia as piadas dele. E aí depois ele fez o Conde Vladimir Polanski da Vamp. Dá pra ver, Will, que você é uma pessoa muito caricata. Você tem muita presença, sabe? Da onde surgiu essa veia artística? Artística? Isso. Surgiu de eu ficar em casa assistindo as coisas, de eu gostar de circo, gostava muito de circo desde pequeno. Minha mãe sempre me levou pro circo, ela falava que eu ficava sentadinho lá, prestando atenção e não ria das piadas. Ela falava, leva esse menino no circo, esse moleque não dá risada. E eu queria ir de novo. E aí depois, quando ela ia pra uma festinha de aniversário, algum outro lugar, eu sempre fui muito acatado. Antigamente eu era tímido. Muito tímido. Mas aí quando me dava uma brecha, eu começava a fazer aquilo que eu via no circo. Eu reproduzia aquilo. Imitar os palhaços, imitava o mágico. Eu adorava, o que eu mais gostava era o mágico e o palhaço. Que via aquelas coisas irreais. E então, você... talvez, se for tirar lá dos primórdios, talvez tenha vindo. Tá. Então você... O circo é uma grande condução pra você ir na sua veia artística, pra chegar onde você chegou hoje. De coisas que eu lembro, as coisas mais antigas que eu lembro disso, e porque minha mãe fala isso. Minha mãe falou muito. Leva as meninas no circo, ele não dá risada, olha só. E depois ele ficava imitando os palhaços em casa, pras tias, pras primas. Minha prima Daiane, a gente brincava de programa de TV. Olha, eu fui no circo, eu vi isso. Aí eu queria imitar, queria fazer aquilo. Falava, e sempre foi assim, dentro de casa, almoço de família, janta, era tudo. O show do Will. Sempre foi assim. O Will chegou, como que é? Era o show do Vilmarzinho. Ano novo em casa, na casa das minhas tias, da minha madrinha. O Vilmarzinho vai lá, eu imitava o Gil Gomes, né? Imitava o Silvio Santos, imitava meu tio, imitava os parentes. Eu não imitava só as pessoas famosas, eu imitava as pessoas que estavam próximas. Isso é desde criança. Já imagino. Isso, não inventei, vou imitar alguém. Não, eu prestava muita atenção. Então algumas coisas me marcavam e eu reproduzia. Eu achava legal reproduzir. Hoje, mudando para o tempo de hoje, como você tá se sentindo com a arte, em relação à arte, o Will Nigma, como ele se sente hoje, aqui onde ele está, com os trabalhos que ele vem fazendo, o que o Will Nigma tá sentindo com a arte hoje? Estou sentindo que eu estou com fome porque a arte não deixou comer. Ótimo. Lindo. O que eu tô sentindo agora é isso, que eu só faço arte e esqueço de me alimentar. Não, eu tô me alimentando, mas eu tô com fome. Trabalhar com as pessoas é muito difícil, né, Will? É difícil. Então. Mas a gente sabe que você tem esse lado, essa veia artística, esse lado artístico, mas, no entanto, pra tentar conduzir a sua vida com mais destreza, você tá fazendo uma coisa à parte, né? Sim, eu estou trabalhando agora, voltei a trabalhar, porque eu estava precisando de uma grana para poder erguer os espetáculos. A arte, para mim, nesse sentido, agora está sendo deixa eu tentar agora de novo, né? Eu já tentei várias vezes na vida, produzir os meus próprios espetáculos. Né? Porque é difícil arrumar produção, sabe que o difícil da arte, principalmente no Brasil, a gente fala de modo geral, mas talvez no Brasil, porque nós somos daqui, é isso de querer fazer as coisas, de ter ideias e não ter quem apoia. É muito difícil achar apoiadoras, essas coisas. Você não me respondeu o que eu te perguntei ainda. Então, o que eu tô sentindo da arte... Isso eu já também já falei. Você já me respondeu, isso já tá claro. Você tá trabalhando com outro ramo e com outras pessoas. Sim, tô trabalhando em outro ramo, tô fazendo teatro, tô voltando com um espetáculo novo. Tenho 2 shows meus, que é um que eu já tava dando continuidade, que eu tive que dar uma paradinha pra poder dar prioridade ao espetáculo, à peça. E tem um novo projeto, que já nem é novo, já vai fazer um ano que é um novo projeto, que não sai do papel ainda, que eu não tô tendo tempo de fazer.
o show, Mas que é então, o multiplicidade. você tá abordando, você tá contornando, beleza? A gente Sim. não vai falar do que você tá trabalhando, porém, é com gente, essas pessoas, elas te satisfazem quanto o público que vai te ver no teatro? Sim, me satisfazem, não tanto quanto gostaria. Tá. Né? Mas às vezes as pessoas me surpreendem. Claro. Por exemplo, nós estamos fazendo um espetáculo agora que é o Deu Tudo Errado, que é uma coisa que eu escrevi há muito tempo atrás. Tá. Claro que ele foi reformulado e foi muito difícil. Faz quase um ano, né? Meses, né? Quase um ano que a gente está tentando erguer esse espetáculo. E foi difícil. Até que chegou uma hora que de repente apareceu todo mundo do nada. Assim, vamos fazer. Apareceu, vamos fazer, vamos. E aí apareceu várias pessoas. E aí parece que aquilo ali tá no encalço, né? Mas ainda falta uma coisinha ou outra que precisa podar, que precisa melhorar ali. Mas é uma coisa que tiraram, eu conheci algumas pessoas que tiraram algumas coisas quando esse espetáculo foi feito a primeira vez, foi feito na escola com algumas pessoas que depois de eu divulgar esse espetáculo, elas ficaram, nossa, é aquilo lá que a gente fez naquela época. É mais ou menos aquilo lá. Sabe que a arte, a gente quem tem criatividade fica muda tudo sempre. Não, espetáculo legal, consequentemente, né? Então, isso aqui não tá legal, isso aqui não foi, então vamos fazer de outra forma. Então eu tive que podar muita coisa no espetáculo, tirar alguns elementos, inserir outros para poder encaixar, né? E aí achar as pessoas certas para colocar ali foi um trabalho. Foi um trabalho. Difícil até chegar até o que tá agora. Os seus amigos que fizeram Deu Tudo Errado na escola vão assistir o Deu Tudo Errado no teatro? Quando eu divulguei isso no Facebook é ótimo por isso, né? A pessoa fala, nossa, divulga. É bom pra divulgação, pra quem faz arte, pra quem gosta de divulgar as coisas, isso é bacana. Porque assim, eu não falei nada. Falei, vou colocar lá, vou criar um evento, coloquei, deu tudo errado. E aí, o Thiago Henrique foi o primeiro. Já me começou a rir, né? Ele só falou assim, pô, vai que mentira, né? Uma coisa. Saiu do papel, não né? Não acredito. Já entendeu. E depois o Marco Aurélio, que era o galã da história, ele apareceu. O bonitão. Nossa, que história é essa de Deu Tudo Errado? Você tá fazendo isso? É o espetáculo que a gente fez na escola? Eu falei, pode arrumar um papel pra mim, porque eu quero que nem que legal. Teatro mais. Né? Mas falei, não, vamos arrumar o dia que tiver falta do ator, eu quero que você vá na estreia primeiro. Depois a gente conversa se eu te arrumo um papel agora. Como a gente conversa, eu faço parte disso. Por quê? Porque foi um projeto coletivo, né? Ele além de abrir portas, ele acolhe as pessoas. Acolheu, né? as pessoas na escola, porque quando nós fizemos isso, foi a professora que deu uma ideia. Todo mundo na escola tava fazendo um monte de coisa. A pessoa, por que você não faz uma coisa assim? Assado? Eu cheguei em casa, matutava aquela ideia com que cada um tinha uma ideia de criar alguma coisa, e a gente criou aquilo. Com ideias, cada um falava, para fazer uma coisa assim, uma coisa ali. Aí aquelas ideias, cada um ia dar uma ideia, eu falei, junto tudo isso numa coisa só. E aí eu passava noites em claro. Até hoje minha mãe reclama que eu fico a noite toda acordada por causa disso, porque a noite é de madrugada. Eu sou vampiro, eu sou morcego. Você funciona muito bem à noite. À noite de madrugada. Com certeza. Eu estou trabalhando das 5 às 11h20, que eu funciono. Se eu colocar para trabalhar de manhã, eu não vou. Não adianta. Não adianta falar, mas você tem que... Não tem essa. Eu tenho 31 anos já. Se eu não corrigir isso até agora, vai ser agora que eu vou corrigir. Então agora eu assumi, que eu cheguei nessa idade agora, eu assumi que eu falei, não, tem coisas na vida que não adianta você ficar... Will, agora vamos entrar numa outra parte que eu queria muito trabalhar isso com você, eu queria muito conversar isso com você, que nós colocamos aí em projeto, verdade, a gente colocou no projeto o Na Essência, e o Na Essência, ele ainda tá dentro desse coração, ele precisa sair daí, e... É isso que tá me deixando louco. Ainda existe esse coração ainda tá atormentado, Will? Tá, sempre tá. Sempre. Vai ser assim pra sempre? Eu não sei. Né? Você acredita? Talvez eu seja o último romântico dos litorais desse oceano Atlântico. Na Essência, inclusive, há 2 semanas atrás, eu estava com o Ricardo, nós fomos levar alguns folders do espetáculo, né? Pra divulgar ali na Praça Roosevelt mesmo. E aí me deparei com uma coisa que eu não tinha visto, que era o Buraco da Minhoca.
né? Aí eu falei, nossa, Paulo, eu tô me sentindo velho. Ele falou, por quê? Porque eu tô me sentindo um peixe fora d'água aqui. Um monte de adolescente, um monte de criançada correndo. E eu sempre tô no meio de tudo isso. Mas ali eu não me situei. Eu vi aquela fumaceira, né? Meu Deus! Aonde eu povo tô? ali Quem dentro. sou Aí eu entrei, eu? vi aquilo, fala que tem uma agitação naquele túnel. Eu fui lá, naquele túnel que é um túnel, né? Da Rua Augusta, próximo da Rua Augusta. E aí entrei, aí andei 20, 30, 40 passos no máximo, acabou. Mas era isso na minha época, quando era muvuca de gente, era muvuca. Eu jurava que aquele túnel ia estar cheio até o final. Eu falei, qual é o intuito das pessoas estarem aqui? É ouvir música, tem um DJ tocando. Tem DJ tocando aqui aonde? Aí eu escutava. Gente, eu fui lá perto e não ouvi nada. Quer dizer, eu ouvi, mas não entendi. Não tava entendendo qual era a brisa ali. Mas o pessoal tava muito louco, enfim, muita gente ali. Não todos, claro. Não vou ficar aqui. A sua essência é ser multiplicidade? Eu entro no meio, eu vou nos lugares até que eu vejo, puta, eu não sou daqui, não tô aqui, mas eu vou aproveitar, eu vou aprender sobre isso aqui. Sim, vamos conhecer, vamos lá. Tem que estar sempre aberto pra Você é assim, muito sou aberto, bem aberto? Você é aberto? Sou aberto. Tipo, um amigo meu, o Júnior Ivanov, sempre falou assim, ia pra uma balada, a gente vai muito pra balada. Fui muito, fomos muito, vou até hoje. E aí ele fala, Will, tá o ó aqui, mas tá no inferno, abraço capeta. Tá no inferno. Já tá aqui mesmo, já entrou, já tá pagou. Tá no inferno, abraço então capeta. Aproveita o que você pagou. Não pagou, pior, aproveita mais. Entrou VIP, então Will, aí depois da essência ator, veio aquela coisa do cantor que também entra na tese multiplicidade. Cantor, da onde você tirou essa inspiração? Cantar. Eu sempre cantei desde criança. Inclusive ontem eu tava no serviço lá, a gente tava comentando alguma coisa, eu não lembro o que foi. Foi até bom você falar isso, porque ele começou a... Como foi? Eu tava brincando assim com títulos de músicas, né? Conhece o Melô do Maneta, né? Já não tenho dedos pra... Essas brincadeiras, ele falou assim, você conhece o cara que come ele mesmo? Eu falei, o Guilherme Arantes, né? Ele falou, como o Guilherme Arantes? O Guilherme tem aquela música, como ninguém jamais chamou, ninguém jamais chamou como eu. Aí ele falou, tem o Humberto Gessinger também que come ele mesmo. Eu falei, Humberto Gessinger, tem aquela música, era um garoto que como eu. Falei, amava os Beatles e os Aí ele falou, isso me lembrou de quando eu era criança, muito criança, porque quando essa música estourou com o Engenheiros do Havaí, que essa música é uma música de uma outra banda, argentina, se não me engano, enfim. Quando eles estouraram com essa música, eu era muito criança, e eu lembro, eu tenho essa visão aqui, né? Essa psicografia de que eu pegava a vassoura, eu usava de guitarra, aí eu pegava um rodo, juntava algumas coisas, segurava assim com um balde e fazia de microfone. Né? Podia simplesmente usar a guitarra, mas não, eu queria o microfone. Eu sempre gostei de pedestal, talvez hoje em dia eu tenho uma tara pro pedestal, porque eu adoro pedestal. Eu adoro pedestal, de deixar ele ali pra quê? Porque eu tenho uma mão livre pra fazer o que eu quero. Sempre, dá pra ver. Nos seus shows dá pra ver que sempre pedestal existe. Eu gosto. Porque pra não ficar, quando eu não quiser o microfone, eu largo ele lá. Então eu fazia o pedestal com o rodo, segurava o balde embaixo, ficava com a guitarra, era um garoto que como eu, que cantava. Eu gostava daquilo. Porque eu gostava dos Beatles, porque meu pai tinha vários discos do John Lennon, dos Beatles em casa. Né? Os Rolling Stones também tinha bastante ali. Eu sempre gostava muito daquilo. Você gosta do rock? Pra você o rock clássico impera na tua vida? Não impera, não impera. Eu já fui mais rock. Você já foi mais punk, Não, punk não. Assim. Eu andava no meio dos punk, mas eu nunca fui metaleiro. Eu andava no meio. Bater cabeça, né? Que nem faz. Não, isso eu batia. Batia a cabeça? Eu tava no meio. Eu tava lá, é o que eu falei, vai no inferno, abraço capeta. E como é essa sensação? Como é? Tá lá, bater cabeça? É horrível, porque você leva a cotovelada. Aí chegou uma hora que eu falei, não. Aí eu fui afastado, justamente por isso. Eu acho que eu não sou roqueiro o suficiente. Não sou roqueiro o suficiente, é ótimo. Porque o povo fica chacoalhando o cabelo. Eu não posso bater cabeça, então eu não sou roqueiro o suficiente. Eu você estapeava lá e eu entrava no meio, né? Eu tava no meio. Dói. Eu saía. Porque sempre fui não aguentava. Não aguentava. E o povo lá batia o cabelo na cara da gente. Era terrível. Ai, que ótimo. Mas eu gosto de rock and roll, sempre gostei, porque eu fui criado ouvindo isso. E não só isso, chegou uma época que eu comecei a correr atrás de outras coisas, comecei a ter a minha identidade. E ouvindo o que eu tinha em casa, que meu pai tinha vários vinis, meu pai tinha os discos de Led Zeppelin, Kiss, o Queen sempre foi muito presente, mas também tinha ABBA. Sim. Também tinha Culture Club, né?
E aí... Tinha foi aí- Michael Jackson. Com ABBA. Tinha com, Gloria Gaynor. Com Gloria Gaynor. Você conseguiu trazer essa... Desde quando você sabe... Vou fazer uma pergunta indiscreta, mas... A gente sempre conversa, a gente sabe que a gente vai falar. Desde quando você sabe da tua essência, do teu ser homossexual? Ai, eu acho que eu lembro. Foi um dia que eu assisti um clipe dos Pet Shop Boys, chamado Pretty Boring. É uma boy band, né? Aquela... Não, tipo Menudo, não se reprima. Não, eu tinha os discos do Menudo, eu tenho até hoje, o compacto. Mas foi, assim, eu já tinha algumas coisas, claro, a gente não é bobo, a gente esconde da gente, porque a gente é criado. A gente acaba entrando num padrão, né? Naquele padrão. Mas aí teve um dia que eu tava em casa, assim, na MTV, e aí passou esse clipe. Eu já tinha ouvido aquela música no rádio, eu gostava daquela música, mas nunca tinha visto o clipe. Uhum. Aí eu vi aquele clipe, eu fiquei excitado. Fiquei assim, gente, que é isso? E olhava aquelas coisas, um monte de modelos, são vários modelos, clipe preto e branco, aquela música, eu não entendi o que aquela música queria dizer. Né? Depois que eu fui procurar atrás, você vê que as coisas se encaixam. Aquela música me despertou. E também uma foto do Udo Kier, de um filme do... Como que é o nome do... Que tá em cartaz agora com Infomaníaca. Las Von Trier. O filme mais lindo que eu assisti dele até hoje foi o Anticristo, que eu acho um filme complexo, porém eu gostei mais de Dogville. Grandioso. Dogville eu não assisti. Você acredita? Porque é bom? O nosso espetáculo tem um pouco de Dogville. Will, continuando essa questão da homossexualidade, foi difícil na sua família a aceitação? Pai, mãe, os primários ali, quem tá ali dentro da tua casa. Como foi essa aceitação? Foi difícil? No começo foi difícil porque, na realidade, eu não saí do armário. Quer dizer, eu saí. Mas quando eu saí do armário, eu tava decidido a sair do armário, de fato. Agora me tiraram do armário antes da hora. Porque eu tava lá dentro ainda. E não tava lá dentro assim, ciente daquilo. As pessoas me tiravam do armário e falavam, ele é aqui. Todo mundo falava, né? Mas eu não sabia. A pessoa falava, seu filho é gay. Não, eu sou gay, eu não sei. Às vezes as pessoas me perguntavam, você é gay? Eu falava, não. Você é hétero? Não, o que você é então? Você, sei lá, eu sou uma minhoca. Só sexual. Posso ser qualquer coisa. Eu não quero. Eu demorei, mas assim, mas não pelo fato da sexualidade em si. Porque eu demorei muito pra amadurecer. Tá. 14, 15 anos eu ainda ganhava presente de Natal, pra você ter uma ideia. Eu ganhava presente de Natal e jogava videogame o dia inteiro. Videogame não, porque eu nunca gostei de videogame. Tá. Eu fui gostar depois. Quer dizer, eu não gosto ainda. Eu gosto não gostava de videogame, tipo, então... Não gostava, eu gostava de coisas que me despertavam a criatividade. Videogame pra mim não desperta a criatividade. É uma coisa que já tá pronta, você só vai seguindo o padrão. Tá. Despertou criatividade e filme em você? Sim. Filme é o que te atrai? Desde criança que eu lembro até hoje, a primeira vez que fui no cinema foi em 1986, eu devia ter... Assistiu o quê? Princesa Xuxa e os Trapalhões. Comecei bem, né? Comecei com os Trapalhões. Nossa, Quer referência de humor maior que os Trapalhões? Não tem, não existe. Hoje, pro artista, não existe referência melhor do que os Trapalhões e Charlie Chaplin também. Eu assisti aquilo em preto e branco, Pantera Cor-de-Rosa, sempre assisti aquilo na TV, o Gordo e o Magro, os fantástico. Três Patetas. Nossa, muito eu assisto bom, até muito hoje bom. com meu pai. E meu pai ri de chorar, de dar risada. E o pior é que uma coisa que foi bem estruturada depois de Chaplin e que é uma referência chapliniana é Chaves, e todo mundo gosta até hoje. Você vê como Meu tio. Você vê como Chaves tem o personagem fechado, tem o personagem fechadinho. A ação deles é o que dá vontade de dar risada, não é o que eles falam, entendeu? É chapliniano Chaves, entendeu? E é muito gostoso porque é contemporâneo e toda criança gosta hoje. É porque é brincadeira de criança, né? A inocência, eles brincam com a inocência. E eles são, e é o pior que nós que somos críticos, a gente assiste 10, 20, a gente 30 assiste, vezes e ri e a da gente mesma sabe piada. que ali é um ator já consagrado no país deles, né? Eu não consigo imaginar isso. Eu vejo uma criança. Legal. Eu não consigo olhar pro Kiko e ver o ator. Você não consegue? Eu às vezes eu consigo. Tem hora que eu consigo ver a criança, depois eu consigo sei que é, porque eu não sou retardado, Sim. eu sei que é ele. Mas quando eu vejo ele fazendo os personagens do Chapolin, que tá ele, aquele ator fazendo, você vê, até que ele é bonitão, né? Lá pra época dele, né? Mas eu não consigo imaginar que ele é o Kiko.
Porque eu acho ele bonito, mas o Kiko é muito feio. É pra você ver a atuação da pessoa, que ele transforma aquela negócio. A bochecha. Antes eu achava que a bochecha tinha um negócio, um dispositivo na 25. Eu achava que a bochecha, você mordia um negócio e ela enchia assim, o negócio que enchia. E aí você ficava... Mas não é. Então, aí me fala suas referências do cinema. Cinema? É. Claro, né? Os Três Patetas, logo lá de cara, lá de trás, que é mais um seriado que não deixa de ser cinema. Os Três Patetas que vem lá dos primórdios. Eu não quero que você fale, eu quero que você fale. Quando você chegar naquele que eu quero que você fale, eu não quero que você fale, eu quero que você fale faça uma cara dele. Uma cara que você lembre dele, que todo mundo veja que é ele. Pra ninguém. Saudoso e maravilhoso. Pode falar. Oh, Running Down! Essa referência você ama de paixão? Sim. Você ama? Você consegue amar esse ser? Não. Eu amo o trabalho dele. Eu acho ele muito mulherengo. Alô, eu conheço ele. Mas é uma coisa que foi da escola, né? Quando ele apareceu. Na realidade, a minha paixão pelo Jim Carrey surgiu porque eu sempre gostei muito do Batman. Eu gosto muito de quadrinho, gosto de desenho animado, eu assisti isso desde criança. O meu primeiro ídolo foi o Frank Gorshin, que era o ator que interpretava o Charada no seriado dos anos 60, que não é da minha época, tá? Eu assisti a reprise. Só pra constar, fica a dica. Constar. Eu vi a reprise, mas a reprise, né, que naquela época tinha nos anos 80, final dos anos 80, né? Que era criança ainda, tinha a reprise de programas dos anos 60, que era Feiticeira, Dini é o Gênio, né? Esses programas. E passava o Batman nos anos 60. E eu gostava muito, eu gostava do Batman, eu assistia aquilo. E eu gostava do Charada. Eu gostava do Charada, o Coringa. Tinha todos os personagens, mas o meu personagem preferido era o Charada. Eu já gostava. Então aquilo já era de criança. Futuramente, anos depois. A cor te atraía, a forma com que o personagem lidava te atraía. Ele era teatral, ele era circense, ele era todo... O ator ele mexia muito com o corpo, faces, a careta, tudo aquilo ele fazia. Então aquilo me chamava muito, que lembrava muito dos palhaços que eu via no circo, né? Então eu gostava de coisas exageradas, eu sempre gostei de coisas exageradas. Atores como Johnny Depp eu gosto, Jim Carrey, Neila Torraca, esses atores exagerados me curtem muito, Mike Myers, porque eles vão do teatro, né? Sai do teatro e vem pro cinema, essas coisas. Você então, acha que o Jim Carrey, o que ele passou até chegar no estrelato hoje, você acha que tem alguma relação com a tua vida? Você acha que acontece assim? Porque algumas coisas... Então, eu comecei Você acaba absorvendo alguma coisa, algum fio da meada, se a gente pode chamar assim. Então, voltando então. Quando eu gostava muito do Batman, aí eu fui no cinema assistir o Batman Eternamente em 95. E foi quando eu assisti, não sabia que era ele que fazia. Tem o Jim Carrey tá no filme. Batman Eternamente é aquele que tem o Charada, o Duas Caras e a Nicole Kidman. Muito bom, muito bom. O primeiro Batman loiro, o Valkyrie fez o Batman, enfim. E ele fazia o Charada. Depois dali que eu comecei a prestar atenção, porque até então eu já tinha assistido Máscara. Depois que eu fui ver aquilo, aí eu fui ver o Ace Ventura 2 no cinema e foi quando eu comecei. Eu falei, é isso. Pra ser ator tem que ser assim, tem que ser diferente, porque era diferente. Né? Claro que tinha as referências, porque todo mundo tem referência. O pessoal fala, o Jim Carrey é o novo Jerry Lewis. Claro, ele viu muito aquilo, tem referência, mas é diferente, mas é original. Ele bebeu na fonte. É original, ele trouxe dele. A energia tá dentro dele. Tá ali. Então foi o talento que a gente chama. Então, mas eu comecei a gostar dele, né, por eu já gostar do Batman. Então pra mim foi muito difícil chegar ali no cinema, vai ter o filme do Batman. Eu já tinha visto os outros, deixaram tudo sombrio, tudo dark. Mas e o Charada? Será que eles vão estragar o meu personagem? Porque no desenho ele é assim, lá na série ele era assado. Como que vai ser? E ele reproduziu, ele conseguiu trazer aquilo. Ele fez uma mistura do que o Gorshin já fazia nos anos 60 com o que o desenho tinha aquela, né? Tinha aquilo no desenho animado que a gente via, aquele desenho da Super Amigos, né, que passava, tinha um personagem Charada. Então ele trouxe todas aquelas referências e ainda foi original, né, fora o visual. Ótimo. Então aquilo me chamou muita atenção de falar, gente, como que alguém pode se transformar daquela maneira. Muita gente até hoje acha que não é ele, é ele. É ele. O visual, tudo. É porque a verdade cênica do ator, né, ele quando faz com verdade fica bonito. Ele é um desenho animado ambulante. Verdade, a gente imagina ele no desenho, né? Eu já gostava muito de Jack Nicholson, que também é um ator exagerado, né? Entendi. E ele tem muito disso, canastrão, né? E da onde surgiu agora esse segundo amor por
Lulu Santos? Olha, eu gostava muito de rock, eu via muito rock em casa, eu era muito roqueiro nessa época. Na época que eu falo, 1994. 93, 94, saia com os meninos, vamos ouvir muito rock, meu pai via rock, ouvia muito rock. Era uma fase do Brasil que eu não passava muito por isso, né? O Brasil tava meio em ascensão, que era o negócio do pagode, aquela coisa rolando solto, pós-plano Collor, eu não sei saber o que estava acontecendo, eu era criança ainda. E aí eu vi um programa de televisão, assisti a MTV já. Eu assisti a MTV já. E eu vi um clipe da MTV e eu já ouvi as músicas no rádio, mas as músicas novas. A música que me chamou a atenção era tudo igual, que era uma música que tocava no rádio. Eu falei, nossa, que música legal, diferente, aquilo. E fugi um pouco, porque tinha guitarra. Eu sempre gostei muito de música com guitarra. Eu gosto de guitarra, apesar de não gostar de tocar e não gostar de aprender, enfim, uma coisa. Qual a música mais... A música do Lulu que você mais gosta? Que é tudo igual, que foi a música que igual. marcou, que é do álbum Assim Como a Humanidade, que depois virou trilha sonora da Malhação e ficou por um longo tempo. Mas foi depois de ver aquele clipe e ver ele num programa de televisão, eu nunca sabia quem era aquele cara. Pra mim era uma coisa, pessoa nova. Né? E eu vi aquilo, aquele cara pulando, dançando, aquele... O Lulu é rei porque ele marcou. Ele marca até hoje. As músicas dele não saem de tendência. Eu falava, nossa, esse cara não é novo. Mas as músicas me marcavam aquela coisa, aquela vibração. E era diferente, né, de misturar a música brasileira com dance music, que tava aparecendo, que era o putz-putz, que tinha esse preconceito dos roqueiros, não ouvi putz-putz. Sim. É música eletrônica. Nessa negócio de putz-putz não rola. Aí você vê o cara que faz aquilo, aí eu falei, nossa, é diferente. Aí eu comecei a seguir. Quando minha mãe me deu o primeiro disco dele, né, no meu aniversário, 19 de abril de 1995, né, ele já tinha lançado um disco novo, deixa eu terminar. Não, já isso vai ficar pra próxima. E aí a minha mãe me deu. É muito bom estar aqui com você. Deixa eu contar. Não, ó, meu pai, deixa eu te falar uma coisa. Rapidinho, meu pai falou. O que ele falou? Meu pai termina chegou com isso, termina com isso. Meu pai chegou em casa e falou assim, ele gosta disso? Muito bom estar aqui com você, muito obrigado. Essa é uma das minhas celebridades. Eu não falei do David Bowie, do Labirinto, que eu gosto. E ele também. é fantástico. Eu chorei na exposição. Me dá um beijo. Bowie. Beijo, Eu chorei na mais exposição um e a do gente Bowie. se fala.